Fazer uma festinha aqui em casa. Chama Só os Mais Próximos. Suzane von Richthofen, Champinha, Marcola, Fernandinho Beiramar e Lula. Tremembé é a mais nova série de true crime brasileiro, lançada aí pela Prime Video, está causando um burburinho na internet e é meio que um all-star dos criminosos mais famosos do Brasil. E como a internet não pode ficar calada, sendo mais específico, o submundo da internet, o chorume de toda a rede mundial dos computadores, que é o Twitter, vieram com opiniões polêmicas, como essa série é um desserviço, não vamos dar palco para assassino, essa série não merecia existir, vocês estão ficando loucos. E, pra mim, isso só são duas coisas. Ou uma síndrome de vira-lata absurda que nós ainda temos, ou é simplesmente ignorância. Mas, falando um pouquinho da série, ela se passa dentro de um presídio em São Paulo, o Tremembé, que foi o presídio onde muitas pessoas famosas ficaram durante um tempo, convivendo juntos. É basicamente um Orange is the New Black brasileiro, melhor. E uma coisa que é inegável nessa série é a caracterização dos personagens, que está de outro nível. É uma parada absurda, o tanto que ficou fiel aos criminosos reais. Tirando o Gugu é uma parada que eles... já fizemos bem demais, vamos relaxar aqui com essa caracterização. Mas o restante, os personagens principais ali são idênticos, é uma parada surreal. E o que mais me impressionou foi o do Nardone, não lembro o primeiro nome dele agora, mas o Nardone. Porque, cara, é basicamente ele. Se botar os dois lado a lado, é igual. Quer dizer, o ator fora do personagem é absurdo a diferença que ele é. Ele não é aquela pessoa, ele é um ser humano normal, sabe? Então é muito bom. Apesar de que o doutor lá, desgraçado, que eu não lembro o nome, eu não conhecia a cara dele real, mas ele é igual ao ator também. São idênticos, mas eu não conhecia o ator, então o Nardone me impressionou mais. Já com relação à história, o que me deixou um pouquinho decepcionado foi o protagonismo que deram pra Suzane von Richthofen. Não de forma tipo, ai meu Deus, ela não merecia protagonismo. Isso dane-se, isso é relativo. Mas pra mim não era o que era a proposta da série, sabe? Eu tava querendo ver mais dos outros presos, dos crimes que eles cometeram, de como eles pensavam, de que eles, sabe, estavam fazendo. E foi muito focado na Suzane von Richthofen, que está interpretada de uma forma brilhante pela nossa Sweet Child, que é absurda a caracterização dela. As expressões faciais que ela consegue fazer são todas excelentes, eu gostei muito. Inclusive comparando a entrevista que ela dá pro Gugu, a Suzane e a Marina Rui Barbosa, as duas, é uma parada de louco. Mas esse tempo de tela todo que a gente acaba tendo da Suzane von Richthofen acaba criando na gente aquele sentimentozinho de tadinha, sabe? Que eu acredito que não era a intenção deles, porque a série tá o tempo inteiro mostrando que eles são pessoas completamente perturbadas, que eles fizeram coisas horrorosas, mas por conta desse protagonismo acabou me dando a impressão de que a gente acaba ficando com um pouco de pena, sabe? Porque a gente vê muito das coisas que ela sofreu na cadeia, da perseguição que ela sofria, das coisas que aconteciam com ela, e pouco do crime que aconteceu. Tinha uma cena ou outra e aparecia lá o que ela fez, a prisão dela, mas eu acho que esse tempo de tela inteiro acabou prejudicando um pouco por conta disso. Mas nesse protagonismo da Suzane, temos o romance dela com a Sandrão, que é muito bem explorado, tem uma construção boa desde a época que a Suzane conhece ela, até ela indo lá conquistar, indo falar com ela e tentando deixar de alguma forma subentendido que ela queria a Sandrão e atrapalhando o relacionamento dela com a Elisa. E nesse meio de relacionamentos temos outros relacionamentos que também são abordados. Temos a que é crente, que sai, se casa e tem todo um rolê lá, que é mais pros últimos episódios que isso acontece. Mas temos dos irmãos cravinhos também, os dois irmãos, eles têm romance na série. Um, inclusive, também tá num triângulo amoroso, que é o irmão mais velho, que ele tá num relacionamento com uma menina, mas ele também gosta de um outro cara que aparece depois, um outro preso, e eles ficam nesse rolê bizarro aí, que inclusive eu acho mais bem finalizado do que a Suzane, porque nós temos toda essa construção do início do relacionamento dela com a Sandrão, mas o final eu achei meio corrido, meio, sabe, apressado, talvez por conta do número de episódios que a série teve, então só 5 episódios, e acabou meio apressado esse final de relacionamento das duas. Mas, no final, eu gostei bastante da série. Ela é uma série bem tranquila de se assistir, dá pra assistir numa sentada só. E ela é leve, apesar dos temas que são abordados e das coisas que aparecem que os criminosos fizeram. Ela tem uma iluminação bem suave, uma trilha sonora muito tranquila também. Inclusive, em comparação com Carandiru, que é outra produção brasileira que retrata a vida nos presídios, meu Deus do céu, um passeio no parque. E, por fim, temos as pessoas na internet que vieram a público trazer as suas ideias e as suas resoluções sem nem ter visto a série. Elas só foram lá comentar que aquilo ali era um desserviço ou algo do gênero. Sendo que, cara, eu assisti a série e não tem nenhum glamour em cima do que eles fizeram, não tem nenhuma glorificação ou nada do tipo. É só uma série pra entretenimento. Mostra o que eles fizeram, algumas coisas, mostra um pouco da vida deles na cadeia, mas sem glamorizar, sem falar que aquilo ali é bom, que compensou, algo do tipo. Muito pelo contrário, na verdade, vemos elas sofrendo muita parte do tempo. Mas o núcleo feminino,
núcleo masculino, mostra pouquíssima coisa. Mas enfim, na minha cabeça, pessoas que fazem esse tipo de coisa são só, como diria nosso querido Nelson Rodrigues, vítimas da nossa síndrome de vira-lata. Porque, cara, quantas e quantas produções a gente já teve de outros países, a gente já teve aí Monstros, que eu falei recentemente, tem Orange is the New Black, tem Vis-a-Vis, que são também séries sobre criminosos, e a gente não fala nada, não se vê esse tipo de discussão. E pra mim, cara, é entretenimento, você tentar censurar esse tipo de coisa, por conta da sua opinião subjetiva, é querer empobrecer a cultura de uma forma que é impensável pra mim, sabe? Então, se você não assistiu ainda, vai lá, dá uma chance, a série tá legalzinha, me fala aí depois o que você achou.